Olá, boa noite. Sou o professor Marcelo, sou professor do curso de licenciatura em matemática. Eu estou aqui neste momento para falar com você a respeito de um projeto de extensão que estamos ofertando. Esse projeto de extensão, intitulado Matemática Básica, tem por objetivo tratar de alguns conceitos básicos essenciais da matemática, tanto para a sua formação acadêmica quanto para a sua prática profissional. Então, as inscrições desse projeto de extensão já estão abertas. Você pode entrar em contato com a secretaria do seu polo para maiores informações a respeito das inscrições. As inscrições são gratuitas. Esse projeto de extensão também poderá contar com uma atividade complementar obrigatória, contando aí com 24 horas. A primeira aula começa nesta quinta-feira, dia 16 de março. Então, eu conto com a sua participação para que venha participar desse projeto de extensão conosco, venha aprimorar os seus conhecimentos, desenvolvê-los, reforçar, revisar, aprender conceitos matemáticos tão importantes para você, para a sua prática profissional e para a sua formação acadêmica. Então é isso, muito obrigado por este momento, pela sua atenção. Tenha uma boa noite e uma boa teleaula. Olá, caro aluno, seja bem-vindo à disciplina de empreendedorismo. Eu sou a professora Milene Rocha Lourenço Laitsky e estou aqui com você para trabalhar essa disciplina que é uma disciplina, é um assunto emergente, nós discutimos isso no nosso cotidiano. Então, a gente vai trabalhar com o empreendedorismo. Então, nos 4 encontros que vocês terão para discutir essa disciplina, vocês vão trabalhar o que é o conceito de empreendedorismo, em que lugares, em quais situações você pode encontrar essas práticas, as práticas empreendedoras, qual situação real que você pode encontrar essas práticas na prática de vocês, na realidade de vocês. Então, no decorrer da disciplina, vocês vão estudar o processo empreendedor, entender como que se faz um plano de negócio e vão visualizar isso na prática, com situações reais que vai fazer com que você perceba a importância desse conceito emergente que é o empreendedorismo, que tem revolucionado a economia dos países, tem revolucionado a dinâmica da sociedade. Então, na teleaula de hoje, a gente vai trabalhar com um panorama geral sobre empreendedorismo, noções básicas, conceitos básicos sobre esse tema. E eu convido você para a gente entender. Vamos lá no quadro para ver o que a gente vai discutir. Primeiro, eu quero falar com você o que significa o termo empreendedorismo e qual que é a sua importância para a sociedade. Eu espero que ao final dessa disciplina e já desta aula você tenha condições de me mostrar isso. O que significa empreendedorismo? Qual que é a importância para a sociedade? Você tem noção de como o empreendedorismo pode alterar a dinâmica da vida de um empreendedor e a economia de uma região? Você consegue visualizar isso? E você tem ideia de como iniciar e administrar um novo negócio? Porque não basta a gente saber o que é o empreendedorismo, né? A gente precisa entender qual que é a sua importância, o porquê ele é válido. Então, eu convido você agora para assistir um vídeo comigo e já a gente volta para falar mais um pouco sobre essa disciplina. Olá! Estamos começando agora a unidade 1 de empreendedorismo. Com ela, vamos ficar por dentro dessa prática que faz cada vez mais o profissional tomar as rédeas da sua própria carreira. Mas antes de empreender em qualquer área, é bom se informar, planejar, conhecer tudo o que diz respeito ao panorama do empreendedorismo, que pode ser pessoal, empresarial ou social. Empreender significa tomar a decisão de realizar uma tarefa difícil. Significa também colocar um plano em execução. E nesta unidade, o nosso plano é mostrar para você como anda a atividade empreendedora no Brasil, o perfil do sujeito empreendedor e ajudá-lo a entender o que é intraempreendedorismo e quais são as diferentes formas de empreender. Afinal, se boas ideias sempre fazem parte da vida do empreendedor,
Antes de tudo, é preciso saber que o empreendedor é aquele que resolve assumir o risco de iniciar uma organização. Ele imagina, desenvolve, realiza. Pode reparar que quase sempre são pessoas motivadas, apaixonadas pelo que fazem. Pesquisa recente mostrou que 34% dos brasileiros têm o perfil empreendedor, ou seja, gente que planeja ou já executou o plano de abrir uma nova frente de trabalho. Em porcentagem, isso deixa o Brasil na liderança do empreendedorismo mundial. E olha que o mundo sempre deu muito valor ao empreendedorismo. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, para identificar o perfil ideal de um empreendedor, vem realizando muitas pesquisas. Segundo a ONU, para ter sucesso no empreendimento, o empreendedor deve ter comportamentos específicos. Ele busca oportunidades e tem iniciativa, corre riscos calculados, exige qualidade e eficiência, é persistente, é comprometido, busca sempre informações, estabelece metas, trabalha com planejamento e monitoramento sistemáticos, tem o dom da persuasão e mantém uma boa rede de contatos, é independente e autoconfiante. Se você tem esses comportamentos, está no caminho certo para ser um empreendedor. Mas é bom saber que o empreendedor não necessariamente vai abrir um negócio próprio. Estamos falando do intraempreendedorismo. É a ação empreendedora dentro das organizações. Acontece quando profissionais adotam comportamentos empreendedores dentro da empresa. Eles identificam, desenvolvem e implantam novas ações que acabam gerando novas competências empresariais. Todos saem ganhando, pois as novas competências agregadas a uma empresa fazem com que o profissional se reposicione no mercado. O resultado é a criação de novos valores para proprietários, colaboradores e clientes. Há muitas formas de empreendedorismo, mas o fundamental é compreender o processo empreendedor. Seja ele social ou corporativo, o empreendedorismo parte de uma ideia, depois de uma oportunidade para viabilizá-la. Passa pela investigação de tudo o que é necessário para a sua criação e aí o empreendedor registra tudo em um plano de negócios e busca financiamento. Mas atenção, isso não é uma equação exata. O empreendedor deve levar em conta os fatores pessoais, sociológicos, ambientais e organizacionais. Uma boa dica é se inspirar nos exemplos que deram certo. Andei pesquisando e percebi que não é tão simples assim definir o fenômeno chamado empreendedorismo. E como a sabedoria popular é sempre bem-vinda, fui tentar descobrir. Não faço nem ideia. Já pensou em abrir o próprio negócio? Já, mas não sei por onde começaria. Não sei. Não faz nem ideia? Não. Faço nutrição, vou embora para Minas e quero ter meu negócio próprio lá na minha cidade. Eu bem que gostei das respostas, mas agora vamos entender esse conceito com uma especialista. Ele é caracterizado como a capacidade que uma pessoa tem, ou seja, o empreendedor, de criar algo novo, colocar esse algo novo no mercado, assumindo todos os riscos associados. Por outro lado, recebendo os benefícios associados desse negócio. Ele investe em uma ideia, ele trabalha numa ideia, assume os riscos dessa ideia e lá na frente ele recebe os resultados, como as vendas, os resultados do negócio como um todo. O perfil do empreendedor brasileiro mudou muito nos últimos 10 anos. Se no passado ele abria o próprio negócio, muitas vezes motivado pela falta de emprego, atualmente aposta em excelentes oportunidades de mercado. Se você pegar, por exemplo, Airbnb, Facebook, Google, são grandes empreendimentos que começaram pequenininhos e através da ideação, através da criação de algo novo, você criou uma ruptura nos mercados que eles atuavam. Então, esse empreendedorismo é o que começou no Brasil mais recentemente. E isso está alavancando um número de oportunidades e empreendedores para tentar a sua ideia, tentar a sua solução. E ao Maurício, ele sabe bem o que é empreender. A partir de uma necessidade da indústria, estruturou o próprio negócio. A indústria queria vender os produtos diretamente ao consumidor final e assim aumentar a margem de lucro. Mas não tem a experiência para lidar com o comércio varejista e nem mesmo logística para fazer isso. Percebemos que existia esse problema da indústria participar dessa margem
e nós, do jeito que somos empreendedores, no sentido de tentar criar uma solução para isso, surgiu a Promocommerce. Ela primeiro surgiu como uma empresa de consultoria para tentar desenhar um processo onde a indústria conseguisse lucrar mais. E depois percebemos que o melhor caminho para ela fazer isso era a internet, o e-commerce. A Promocommerce é um caminho que a indústria tem para atingir o consumidor final diretamente, não passando necessariamente pelo varejo. Mas se você não tem a possibilidade de empreender no momento, sabia que pode adotar uma atitude diferente dentro da empresa que trabalha? Já ouviu falar em intraempreendedorismo? O empreendedor está ajudando a sua empresa a criar inovação dentro dela. Grandes empresas estão usando as mesmas ferramentas que se usa para criar uma startup e assim por diante, dentro das grandes empresas. E mais importante, principalmente para alunos, para pessoas que estão começando a sua vida profissional, é que a atitude empreendedora acaba sendo fundamental até mesmo dentro da grande empresa. E você, empreendedor, fique atento às dicas da Rosana Jamal. Antes de falar, eu tenho uma ideia, valide se a sua ideia é relevante. Valide se aquela ideia tem um propósito claro, tem uma razão dela existir. Só depois de você ter certeza que faz sentido aquilo que você quer, aí sim, aí você busque todos os métodos, todas as ferramentas para empreender. Nesta unidade 1 de empreendedorismo, você vai conhecer também uma SR que traz discussões muito comuns ao tema. Pedro e Paula estão no curso superior e se conheceram há pouco tempo. Um deles acha que é melhor ser um empreendedor. Já o outro acha que é melhor trabalhar como funcionário de uma empresa e desenvolver a carreira corporativa. Na sala de aula, eles propõem um debate sobre o assunto para que todos os colegas dessem suas opiniões e pontos de vista. Além disso, Pedro e Paula também divergem sobre o comportamento dos empreendedores. Ele pode ser adquirido ou já nasce com um profissional. Mais assunto para uma nova situação-problema. Na SP3, Pedro não vê a hora de se formar para empreender em seu próprio negócio. Paula não concorda. Acha que o melhor é conquistar uma vaga em uma grande empresa e adotar comportamento empreendedor até alcançar um cargo estratégico. Mais assunto para discussão. Para terminar, na situação problema 4, temos mais uma vez pontos de vistas diferentes. Paula não acredita em empreendedorismo que não vise lucro. Pedro mantém sua convicção de que é possível empreender sem pensar só no retorno financeiro. Por isso, resolvem partir atrás de exemplos para que um seja convencido pelo outro. Não sei quem está certo, mas que os dois são empreendedores, isso são. E você? Está pronto para empreender em um plano de aumento de conhecimento? Então compartilhe com seus colegas de classe novas situações onde o empreendedorismo está presente em nosso dia a dia. Com os materiais disponíveis no livro didático e nas web aulas, você vai ter instrumentos para ampliar ainda mais seu conhecimento. E não se esqueça de acessar também todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E tem ainda as pré- e pós-aulas de cada sessão. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Bom, então a gente agora tem uma missão a cumprir. A gente precisa ajudar o Pedro e a Paula nessas discussões que eles estão tendo sobre o empreendedorismo. Só que para a gente conseguir fazer isso, vocês precisam ter conhecimentos prévios de alguns assuntos. Vamos dar uma olhada no quadro? Bom, é necessário que você saiba o que é, quais são os mitos, o que é equívoco e o que é correto em relação ao empreendedorismo. Então, a gente sabe que existem alguns mitos relacionados a esse conceito, como, por exemplo, os empreendedores são natos. Será que os empreendedores são só aqueles que são natos, que eles nascem com esse perfil? A gente precisa quebrar esses conceitos, esses mitos, como que os empreendedores são os jogadores que assumem riscos altíssimos ou que são solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Todos esses pontos são mitos que a gente precisa deixar de lado e pensar que o empreendedor é aquele que faz acontecer. Ele se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização ou do plano que ele quer botar em ação. Então, se ele não quer dizer que ele é nato, ele pode aprender muito, porque ele é aquele que faz, que coloca em prática aquilo que ele pensa. Em relação ao intraempreendedor,
A gente não pode confundir o intraempreendedorismo com eficiência profissional. Claro, eficiência profissional é uma das características do intraempreendedor, mas não é só isso. O intraempreendedor é aquele que inova, que organiza novos processos e coloca a empresa na qual ele trabalha em patamares mais elevados de atuação e de ganhos. Com esses conhecimentos prévios, a gente pode, então, entender a nossa situação geradora de aprendizagem, a nossa SGA, ou você pode encontrar também como SR, que seria a situação da realidade prática. Qual que é a nossa situação geradora de aprendizagem? A gente, então, tem o Pedro e a Paula, que eles discutem sobre esse conceito de empreendedorismo. São colegas de sala e eles promoveram um debate em sala de aula envolvendo os outros alunos para entender a opinião dos outros alunos também sobre o que é o empreendedorismo. Porque, para Paula, o empreendedor, ela tem o sonho de ser funcionária de uma grande empresa, de ser empregada, e o Pedro, ele tem o sonho de ser empresário, ser um empreendedor. O que é mais viável? Então, eles questionam, é possível empreender como funcionário de uma empresa? Existe um momento certo para empreender? Ou como planejar a criação de um empreendimento? Um projeto profissional pode ser considerado um empreendimento? Então, são dúvidas que estão sendo levantadas pelo Pedro e pela Paula no debate que eles resolveram promover com os alunos. E nesse debate, ao longo do debate, eles foram evidenciando alguns conceitos que a gente vai discorrer nas nossas situações problemas. Então, cada situação problema, cada SP vai nos preparar para ajudar o Pedro e a Paula nessas discussões que eles estão tendo. Então, na SP1, a gente vai se preparar para esse debate, entender conceitos básicos. Vamos elaborar um relatório depois com argumentos do porquê que o que o Pedro acha, o que a Paula acha. E aí, no decorrer da nossa aula, na SP3 e na SP4, a gente vai apresentando conceitos e exemplos que vai colaborar e fomentar as discussões do Pedro e da Paula. Então, a gente tem essa missão, que é ajudar o Pedro e a Paula nesse debate, e durante toda a nossa teleaula a gente vai trabalhar as nossas situações, problemas, a gente vai encontrar problemas práticos para resolver essa nossa situação geradora de aprendizagem. Vamos ao nosso primeiro estudo? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Vamos lá então? O nosso primeiro desafio para ajudar o Pedro e a Paula nesse debate que eles resolveram promover na sala de aula em que eles estudam é fazer o seguinte, é mostrar para eles por onde que eles devem começar o debate. O que eles precisam falar? Porque a gente já sabe que o Pedro ele quer se tornar um empreendedor. Vamos dar uma olhadinha lá no quadro. O Pedro, ele quer se tornar um empreendedor e a Paula pretende conseguir um bom estágio e seguir carreira como funcionário de uma grande empresa. E aí, cada um nesse debate precisa defender o seu ponto de vista. E como que a gente vai ajudar esses dois, o Pedro e a Paula, a defender esse ponto de vista? E quando eles defendem esse ponto de vista, eles precisam apresentar a sua opinião aos colegas, que devem apresentar os seus argumentos contra ou a favor um do outro. Então, a gente vê um embate entre o Pedro e a Paula sobre essa questão do empreendedorismo. E por onde eles precisam começar esse debate? A gente precisa entender os conceitos básicos relacionados ao empreendedorismo. Como, por exemplo, o que é um empreendedor? O que é ser um empreendedor? Um conceito que a gente pode utilizar para esse termo é o seguinte, o empreendedor, a gente pode entender que é aquele que assume um risco. O empreendedor, ele sempre vai assumir um risco, mas a gente vai ver que esse risco é um risco calculado, é um risco já que faz parte do planejamento.
Então, esse empreendedor, ele tem essa postura de assumir esse risco e de iniciar uma organização, iniciar um novo projeto, então a gente iniciar um novo negócio. Quando ele toma essa iniciativa de colocar uma ideia em prática, isso é ser empreendedor. Então, ele é aquele indivíduo que ele imagina, desenvolve e realiza o que ele imaginou, ou seja, ele tem uma ideia, ele encontra uma oportunidade e coloca aquela oportunidade em prática, mesmo assumindo os riscos, que são riscos calculados. E empreender? Empreender, o ato de empreender é tomar a decisão de realizar uma tarefa difícil ou laboriosa, que dá muito trabalho, ou ainda colocar um plano em execução. Esse é o ato de empreender, é quando você coloca um plano em execução. Por isso, o empreendedorismo ele está diretamente relacionado à inovação e à criatividade. Esses dois conceitos são conceitos muito importantes quando a gente fala de empreendedorismo. Porque para ser um empreendedor, você precisa inovar, é trazer algo novo para o mercado. Algo que vai motivar as pessoas, algo que vai ser um diferencial. E para inovar é preciso também ter criatividade, para não repetir o que já existe e com isso não trazer nada de novo e não conseguir dar andamento aí no seu novo negócio. E aí, mas o que a gente pode entender? Quais são os motivos que levam alguém a empreender? Primeiro, a vontade de ganhar muito dinheiro, ou a vontade de ser um empresário, a necessidade de provar para si e para os outros de que é capaz de realizar um empreendimento, a vontade de ser o seu próprio patrão, né? Então, esses são alguns pontos, entre outros, que levam o indivíduo a empreender. Então, a gente vê que o Brasil é o campeão na prática empreendedora. O GEM, numa pesquisa de 2015, trouxe esses dados e apresenta que os países que mais exibem práticas empreendedoras é o Brasil, a China e os Estados Unidos. E o Brasil é campeão na questão do empreendedorismo, na questão da inovação, da criatividade, é onde mais os indivíduos têm uma ideia inovadora e colocam essa ideia em prática. Bom, além disso, além de entender o que é o empreendedorismo, o que é o ato de empreender, analisar os motivos que levam o indivíduo a empreender, a gente precisa conhecer o plano de negócio. Mas o plano de negócios é a ferramenta essencial do empreendedor. Hoje, você vai ter conhecimento básico do que é esse plano de negócio. Ao longo das teleaulas, vocês vão conhecer detalhadamente o que se trata o plano de negócio e reconhecer a importância desse plano para que um negócio, de fato, consiga ser executado da melhor forma possível. Porque o plano de negócio nada mais é do que um método, uma metodologia que é utilizada para descrever e é uma descrição detalhada de como será esse empreendimento. É como se você estivesse colocando o seu projeto, o seu empreendimento, na prática, você estivesse escrevendo como se ele tivesse sido colocado na prática. Você vai evidenciar no papel as consequências, as oportunidades, os benefícios que o seu projeto vai ter antes mesmo de colocá-lo em prática. Então, você vai visualizar, você vai descrever como será o empreendimento a ser edificado, como que ele será edificado, o que vai acontecer, e isso facilita muito e diminui os riscos que você pode correr e as incertezas. Por quê? Porque tudo está anotado, tudo está muito bem calculado. Por isso que o plano de negócio ele serve de base para obter os recursos necessários para a implantação. Então, geralmente se faz um plano de negócio para obter financiamento, para você conseguir enxergar o seu negócio antes mesmo dele ser colocado em prática. Então, ele é um passo essencial antes de construir o seu empreendimento, de colocar o seu projeto em prática. Então, é com base nesses conceitos que o Pedro e a Paula eles precisam começar a discutir. Então, vamos lá. Para a gente ajudar o Pedro e a Paula nesse debate, o que a gente precisa falar para o Pedro? Que o Pedro, o Pedro e a Paula eles precisam ter noção do que são esses conceitos. Para começar a fazer uma discussão sobre empreendedorismo, eles têm que saber o que é um empreendedor, o que é ser um empreendedor,
o que é o ato de empreender, por que as pessoas empreendem e também o que é um plano de negócio. E aí o Pedro ele precisa explicar que o empreendedorismo, ele permite o quê? Já que o Pedro, ele defende essa prática do empreendedorismo, ele tem que explicar o protagonismo do empreendedorismo, a possibilidade que o indivíduo tem de ganhar dinheiro, de ter independência, além de tudo, de ser uma realização pessoal. Além do mais, a prática empreendedora gera muitos benefícios para a sociedade, porque em muitos casos vem suprir uma lacuna existente. Porque quando você inova, você está inovando em algo muitas vezes que exibe alguma deficiência ou que há uma necessidade de uma atividade naquela situação. Então, acaba que a atividade empreendedora gera muitos benefícios para a sociedade. Por quê? Porque se cria algo novo, algo inovador que traz benefícios para as pessoas. Além disso, o empreendedorismo explora uma oportunidade com a realização de um plano de negócios para a minimização dos riscos. Então, esses são argumentos que você pode apontar para o Pedro, que ele pode utilizar no debate. Como ele defende o empreendedorismo, ele precisa ter argumentos para essa defesa. E a Paula? O que a Paula precisa saber? Na sua apresentação, ela precisa também se defender. Ela não defende que ela quer ser funcionária de uma grande empresa e ter carreira numa grande empresa. Ela precisa explicar o porquê que ela defende essa ideia. Bom, é preciso que ela também comente sobre o protagonismo, mesmo sendo numa empresa de terceiro e não dela. Ela pode ser protagonista de uma história dentro de uma organização. Ela também tem a possibilidade de ganhar dinheiro, de ter um salário fixo, e se ela for uma funcionária de uma carreira, ter uma carreira brilhante, ela vai ter um ótimo salário também. Ela tem uma relativa estabilidade, e numa grande empresa ela tem o reconhecimento dos colegas, também pode produzir benefícios para a sociedade e pode criar algo novo ou também propor a exploração de uma oportunidade sem ter o ônus total em caso de fracasso. Então, se por um acaso a empresa não vai para frente, se alguma coisa acontece que leva à falência da sua empresa, quando quando o indivíduo está numa organização, ele não tem esse ônus, não tem esse prejuízo. Ele pode empreender, mas dentro de uma organização. Olha só, a defesa da Paula, os argumentos que a Paula pode utilizar, demonstram também que a prática empreendedora não precisa ser só fora de uma empresa. Também pode acontecer no ambiente organizacional, onde você também trabalha. Então, nesse debate entre os dois, nessa primeira situação-problema, a gente conseguiu visualizar que o Pedro, ele tem argumentos suficientes para mostrar a importância do empreendedorismo. Depois ele conheceu o que é um perfil empreendedor, o que é empreender, qual a importância de um plano de negócio e o que é detalhado nesse plano de negócio, ele consegue mostrar para Paulo o seu ponto de vista com muitos argumentos precisos. E a Paula também tem a questão do protagonismo, mesmo não sendo dentro da empresa, isso pode acontecer, ela tem a sua defesa ali. Um dos dois está errado? Não, cada um tem o seu ponto de vista e pontos de vista muito coerentes, que eles precisam defender e chegar a um consenso ali de que as duas formas de se enxergar o empreendedorismo não estão erradas. Ok? Então a nossa primeira situação-problema a gente conseguiu resolver e ajudar o Pedro e a Paula. Vamos para o nosso próximo estudo então? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação-problema. Confere aí.
Vamos lá então continuar ajudando o Pedro e a Paula nesse debate, nessa discussão que eles estão fazendo sobre o empreendedorismo e sobre esses pontos divergentes que eles têm. Será que um está mais correto do que o outro? Quem que pode ser o empreendedor? Aquele que não está dentro de uma organização? Aquele que quer ser um funcionário exemplar, um funcionário que se destaca dentro da organização de uma empresa? Quem tem argumentos melhores para defender essa prática? Será que alguém é melhor que o outro ali? Não, vamos conversar sobre isso e vamos ajudar o Pedro e a Paula. Vamos lá ver o que a nossa primeira situação problema traz para a gente. Bom, a Paula, ela acredita que o empreendedor ele já nasce com comportamentos ditos empreendedores. Olha só, a Paula acha que o empreendedor ele é nato. E lembra que a gente conversou sobre os mitos do empreendedorismo? Pois é. Guarda essa informação com você. O Pedro, ele crê que é possível ensinar esses comportamentos, formando assim empreendedores. Então a Paula acha que só é empreendedor aquele que nasce empreendedor. Agora o Pedro vem falar que é possível treinar, que é possível ensinar os comportamentos empreendedores ao indivíduo. Bom, os empreendedores nascem assim ou podem ser formados com programas formais de educação? É possível? É possível identificar um perfil empreendedor? Quais seriam, então, os comportamentos necessários para que esse empreendedor ele obtenha sucesso? E quem que está com a razão nesse caso? O Pedro ou a Paula? Então, esse aqui é o nosso desafio. Quem está na razão? A Paula, que diz que o empreendedor é nato, ou o Pedro, que fala que é possível ensinar esses comportamentos ao empreendedor? Primeiro de tudo, a gente precisa entender quais são esses comportamentos, qual é o perfil do empreendedor. Vamos lá. Existem 10 comportamentos essenciais para o empreendedor ter sucesso. E esses 10 comportamentos, eles foram agrupados em 3 grandes conjuntos. O conjunto de realização, o conjunto de poder e o conjunto de planejamento. E cada um desses conjuntos, eles apresentam tipos de comportamentos de um empreendedor. Vamos entender. O conjunto de realização, ele diz pra gente, quando esse conjunto ele reúne alguns comportamentos, como por exemplo, busca de oportunidade e iniciativa, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento. Essas são algumas características, esses são alguns comportamentos que compõem esse conjunto de realização. Então, quando a gente fala de um conjunto de realização no perfil do empreendedor, a gente está falando desse tipo de comportamento, aquele comportamento proativo, daquele que busca as oportunidades, ele tem iniciativa, ele é comprometido. Então, um indivíduo que ele tem esse comportamento, ele é um indivíduo que tem um comportamento empreendedor. E essa junção desses comportamentos estão aqui reunidos no conjunto de realização, quando ele realiza mesmo os seus desejos por meio da sua busca, da sua iniciativa. E o conjunto de poder? O conjunto de poder traz para a gente alguns tipos de comportamento, como busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático. E outros comportamentos que a gente pode observar é o comportamento de persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Esses 10 comportamentos que eu trouxe para você observar, eles fazem parte, então, desses 3 grupos de conjuntos, que é o conjunto de realização, o conjunto de poder e o conjunto de planejamento. Isso significa que, se o indivíduo ele exibe comportamentos que fazem parte desses conjuntos, ele é um indivíduo que ele tem um perfil empreendedor. Mas, professora, será que não é possível que esse indivíduo ele adquira esses comportamentos? Sim, é possível que ele adquira esses comportamentos. Ele pode ter treinamentos, ele pode, ao longo da sua vida, ter experiências que levam ele a desenvolver esse perfil, que levam eles a buscar mais oportunidades, a correr mais riscos. Então, as suas experiências de vida, os seus treinamentos, os seus conhecimentos podem levar a ele a ter esse comportamento e desenvolver essas atitudes. Bom, e daí a gente chega num ponto
de mostrar como que a gente pode resolver essa situação problema. Qual que era o problema aqui? Bom, a Paula acreditava que o empreendedor ele já nascia com comportamentos ditos empreendedores. E o Pedro diz que não, que o empreendedor ele pode sim se aperfeiçoar ao longo do tempo. Quem que está com a razão? Então, o empreendedor, ele pode ou não nascer pronto. A gente não pode dizer que o empreendedor é só aquele que é nato, que ele tem perfil porque ele já nasceu assim. Não, ele, claro, tem pessoas que a gente já evidencia isso. A gente vê que desde sempre essa pessoa já buscou, sempre teve iniciativa, sempre buscou por oportunidades. É aquela pessoa que enxerga oportunidade em todas as ações. Aí a gente pode dizer, essa pessoa nasceu assim? A gente pode falar que desde sempre foi assim, mas não quer dizer que só é um empreendedor, é só assim porque nasceu dessa forma. Não. Então, o empreendedor ele pode se aperfeiçoar. Esse perfil empreendedor ele pode ser aperfeiçoado ao longo da vida desse indivíduo. Bom, e a gente viu que as características empreendedoras elas estão presentes nesses 3 conjuntos aqui, que é o conjunto de realização, de planejamento e o conjunto de poder. Esses 3 conjuntos, eles vão então trazer para a gente características de comportamentos de um perfil empreendedor. Então, lá, quando a gente busca informações, estabelece metas e planeja e tem um planejamento e monitoramento sistemático, a gente está falando aqui do conjunto planejamento. Quando a gente está falando da busca de oportunidades e iniciativas, correr atrás de riscos, né? E correr riscos, na verdade, correr riscos, mas que sejam riscos calculados. Nunca esqueçam disso. O empreendedor, ele assume os riscos, mas ele assume riscos que são riscos calculados. Ok? Então, a gente não pode dizer que o empreendedor ele não tem noção do que ele está fazendo. Sim, o perfil de um empreendedor é um perfil que vai assumir riscos, mas que tem tudo muito planejado, tudo muito já bem estabelecido, para que ele consiga, de fato, realizar ali o seu projeto. Além de tudo, o empreendedor ele é persistente. Então, quando a gente fala do conjunto de realização, a gente está falando disso, daquela pessoa que ela é persistente, ela é comprometida. Quando se fala em empreendedorismo ou colocar algo, uma ideia inovadora em prática, é preciso ser persistente, porque pode ser que numa primeira situação aquele empreendimento não dê certo. Então, a sua persistência, o seu comprometimento ali é muito importante para realizar aquele seu sonho e colocar a sua ideia em prática. E quando a gente fala de conjunto de poder, o poder reúne alguns comportamentos como persuasão e a rede de contatos e a independência e a autoconfiança. Então, um empreendedor, ele é autoconfiante, ele é aquele ser independente. Mas vejam bem, quando a gente fala de independência, que o empreendedor, ele tem um perfil independente. O que significa isso? Que ele é sozinho? Ele não depende de ninguém? É independente, professora? Não, não significa isso. Significa que ele busca os seus sonhos, que ele busca colocar as suas ideias em prática, mas ele depende sim de uma série de relacionamentos que ele precisa construir. A gente sempre costuma dizer que uma empresa, um projeto, ele não é uma ilha, um empreendimento não é uma ilha isolada. Ele precisa estabelecer redes de contatos, porque um depende do outro. Ele precisa entender, o empreendedor precisa entender que ele está imerso a um mercado, a um ambiente que traz ali uma série de desafios, de fatores externos que vão interferir na dinâmica cotidiana naquela organização, naquele novo empreendimento, naquele novo projeto. Então, quando a gente pensa, tem uma ideia inovadora, monta um plano de negócio e quer colocar aquela ideia em prática, é preciso considerar os fatores externos, as variáveis interna e externa que vão influenciar na dinâmica e nos processos do seu empreendimento. Então, os concorrentes, o governo, a economia, o meio ambiente, tudo isso são pontos que devem ser levados em consideração. Então, não confundam isso. O empreendedor, então, ele é independente, mas ele não é sozinho.
ok? Vamos então voltar lá no quadro para a gente terminar a resolução dessa situação problema. Agora que a gente conhece as características empreendedoras, os comportamentos empreendedores que fazem parte aqui desses conjuntos, desses 3 conjuntos de realização, de planejamento e de poder, a gente consegue traçar um perfil empreendedor. A gente percebe, então, que o perfil empreendedor é aquele, o empreendedor é aquele que tem um perfil que atende aos comportamentos existentes nesses conjuntos. E que, embora algumas pessoas possam já nascer com essas características, é o Pedro que está com a razão nessa questão. Opa, professora, respondemos, então, a dúvida da nossa situação problema. A nossa SP2 dizia pra gente: quem está com a razão nesse caso? O Pedro, que fala que os comportamentos, o perfil empreendedor, ele pode ser ensinado? Ou a Paula, que diz que o empreendedor já nasce com os comportamentos ditos empreendedores? Então, quem está com a razão nesse caso é o Pedro, ok? Então, lembrem-se sempre dessas características e dos comportamentos do comportamento empreendedor, que faz parte desses 3 grupos. Eu vou frisar mais uma vez para que vocês lembrem disso. O conjunto, então, de realização. Quais são os tipos de comportamento que esse conjunto traz? Busca de oportunidades e iniciativa, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento. E aí o conjunto de planejamento. O conjunto de planejamento traz para a gente o seguinte: a busca de informação, então traz esse tipo de comportamento. Busca de informação, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático dessas metas e desses objetivos que foram traçados. E quando a gente fala de comportamentos que fazem parte do conjunto de poder, a gente está falando de persuasão, de rede de contatos, de independência e de autoconfiança. Então, quando o indivíduo ele é autoconfiante, ele é independente naquilo que ele faz faz parte desse conjunto de poder, é um comportamento que faz parte desse conjunto, ok? Que isso fique claro para você, então que você entenda que se desvincule desses mitos que a gente tem, como eu já disse no começo da nossa teleaula, desse mito de que o empreendedor, ele é um empreendedor nato, que ele já nasce assim, não tem como desenvolver esses perfis empreendedores. Não, se desvincule dos mitos e vamos para a realidade, vamos analisar conceitualmente o que é cada coisa. Essa primeira teleaula traz para a gente os conceitos básicos, para que você, nas próximas teleaulas, tenham condições de argumentar melhor sobre o empreendedorismo. Se coloca no lugar do Pedro e da Paula. O Pedro e a Paula têm 2 pontos de vista diferentes sobre esse mesmo conceito. Porém, eles não tinham base teórica para discutir isso. Então, eles também precisam da sua ajuda, que é o caso que a gente está fazendo aqui, para mostrar para eles por onde a gente começa a discutir. Então, a gente primeiro precisa entender os conceitos, a gente precisa conhecer e saber qual é o perfil empreendedor. Então, a gente viu 10 tipos de comportamento empreendedor. Então, quando o empreendedor, o indivíduo, ele tem esse tipo de comportamento, ele exibe um perfil empreendedor, que ele pode ter adquirido ao longo da vida, ou ele, de fato, já nasceu uma pessoa que é aquela pessoa autoconfiante que vai atrás das coisas e tem iniciativa. Não podemos descartar. Mas, nessa situação problema agora, a gente viu que quem tem razão é o Pedro. O Pedro que diz que os comportamentos podem ser ensinados, e a gente viu que sim, que esses comportamentos podem ser aprendidos pelo indivíduo. Num treinamento, professora, ou ao longo da vida, as experiências desse indivíduo, os treinamentos que ele recebe, os ensinamentos que ele tem, podem ajudar esse indivíduo, sim, a desenvolver um perfil empreendedor. Vamos então agora para o nosso próximo estudo. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP.
Vamos lá então? Então agora é hora da gente falar sobre intraempreendedorismo. Por que é hora de falar sobre isso? Porque a gente já explicou o que é empreender, quem é o empreendedor, qual é o perfil desse empreendedor, quais são os comportamentos que a gente observa para dizer esse indivíduo, ele é empreendedor. Então a gente já viu tudo isso, mas agora a gente precisa ouvir o lado da Paula também. A Paula não vem falando para a gente o tempo todo nesse debate que ela quer trabalhar numa organização, ter um cargo dentro de uma grande empresa. Será que ela também não pode empreender lá dentro? Vamos mostrar para a Paula que é possível que ela empreenda também num ambiente organizacional. Vamos dar uma olhada então. Bom, essa terceira situação problema, vamos imaginar o debate do Pedro e da Paula dentro da sala de aula junto com os outros amigos. Os dois estão diante agora do termo empreendedorismo. Então eles já conhecem conceitos básicos relacionados ao empreendedorismo. E o Pedro insiste que ele tem um comportamento empreendedor e ele busca o seu próprio negócio. Ele não vê a hora de se formar, que ele diz que ele tem esse perfil e ele quer o seu próprio negócio. Enquanto isso, a Paula vem dizer pra gente que não, que ela busca um emprego em uma grande empresa e ela quer ter uma carreira de executiva e adotar comportamentos empreendedores dentro da empresa. Por que ela está dizendo isso? Porque agora ela já conhece o que é um comportamento empreendedor. Então, ela admite que ela pode adotar um comportamento empreendedor dentro da organização que ela trabalhar. Então, o primeiro embate que a gente tinha lá, ela dizia, não, que o empreendedor, ela não queria ser empreendedora, ela queria trabalhar numa grande empresa, não é isso? Que ela queria inovar dentro da sua empresa, mas não cogitava a ideia. Ela queria ser uma funcionária de uma grande empresa, mas não dizia que ela queria realizar e ter comportamentos empreendedores na empresa. Agora sim, tendo conhecimento do que é o comportamento empreendedor, do que é o que é empreender, ela diz pra gente que ela quer seguir carreira como executiva, adotando comportamentos empreendedores na empresa que ela vai estar. Qual deles está certo? O Pedro, que vem falar pra gente que ele tem comportamento, que ter comportamento empreendedor é ter o próprio negócio? Ou a Paula, que vem dizer pra gente que é possível adotar comportamentos empreendedores na empresa? Será que o perfil empreendedor é mais indicado para o Pedro ou para a Paula? Ou ele só pode ser considerado empreendedor, ou só pode ser considerado empreendedor aquele que monta o seu próprio negócio? Vamos responder então essas dúvidas aqui que a gente tem? Quem que pode ser empreendedor? Aquele que monta o seu próprio negócio? Aquele que está dentro da organização? O que você acha? Vamos entender então. Então a gente sabe que o empreendedorismo ele remete à ação de fazer algo que seja inédito. Ah, professora, mas eu já vi empresas que abriram, que você pode me perguntar isso, que na realidade realiza a mesma ação de uma outra empresa. Mas olha só, para que seja uma atitude empreendedora, para que seja uma prática do empreendedorismo, ela pode realizar a mesma atividade, por exemplo, mas que tenha algo inovador. E isso vai dar o caráter de ineditismo para aquele novo negócio. Ou que seja diferente, pelo menos. Para quê? Para romper o status quo e procurar a inexistência, né, insistentemente, novas oportunidades que não existiam naquele negócio, naquele ramo de atuação. Então, é preciso focar na inovação e na criatividade de valor, na criação de valor. Então, inovação e criatividade eram dois pontos que eu que eu pedi para vocês frisarem bastante. É preciso inovar para criar algo inédito e é preciso inovar para ter algo diferente naquele ramo de atuação. Para isso, é preciso ser criativo. Então, inovação e criatividade são pontos essenciais quando a gente fala de empreendedorismo. E esses dois pontos geram valor para o seu negócio, para a sua marca e para a sua nova empresa, o seu novo empreendimento. Tá bom, então isso a gente está falando de empreendedorismo. E o que é o intraempreendedorismo? Na realidade, o intraempreendedorismo é o empreendedorismo interno.
o empreendedorismo corporativo. Então, você pode encontrar esses termos diferentes quando falamos, então, de intraempreendedorismo ou de empreendedorismo corporativo ou interno, são os mesmos termos. Então, são termos que remetem a quê? A ação empreendedora dentro das organizações, o que demonstra que é possível ter comportamentos e ação empreendedora no ambiente organizacional. Então, são ações empreendedoras que são praticadas pelos funcionários, que criam, então, um ambiente de inovação e de criatividade, porque, como eu falei, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que lembrar dessas duas palavrinhas sempre, inovação e criatividade. Eles estão diretamente relacionados, porque essas duas palavrinhas, quando você inova, porque você também é criativo, você proporciona a criação de novas ideias que aumentam as chances de sucesso das organizações. Isso demonstra que as organizações, as empresas, têm cada vez mais despertado para a prática intraempreendedora, porque isso gera uma série de benefícios para si próprio, para a própria empresa. Então, investir nos seus funcionários, para que eles sejam empreendedores, para que eles demonstrem ali comportamentos intraempreendedores, é essencial para qualquer empresa. Pense você, se você atua numa organização ou você é gestor de uma empresa, e você percebe ali que alguns dos seus funcionários, eles têm muitas ideias, eles buscam inovar no seu departamento. O quanto isso enriquece a sua empresa. Porque um funcionário que inova, que tem uma ideia nova, que busca criar uma nova situação ali dentro, vai gerar benefícios para a empresa que você é gestor. Então, a intenção é incentivar esses comportamentos empreendedores. E muitas empresas estão atuando nesse sentido, de incentivo mesmo, incentivar os funcionários a terem novas ideias, mostrar para eles a necessidade deles serem mais criativos e de inovar naquele ambiente e recompensar esses funcionários também. Então, quando a empresa ela adota uma cultura empreendedora, isso ajuda muito no desenvolvimento do empreendedorismo dentro da organização. Isso é bom tanto para o funcionário quanto para a empresa, porque ela acaba se destacando no mercado. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não está falando de criatividade, de inovação, que vai gerar o quê? Uma situação inédita, um fato diferente, uma nova atividade. E quando você gera uma nova atividade, uma atividade que seja inédita, isso destaca a sua empresa. Então, dentro da organização ou fora dela, a atividade empreendedora ela pode acontecer. Se for dentro da organização, essas atitudes empreendedoras dentro da empresa vão alavancar os negócios da empresa também. Por isso que é importante incentivar essas práticas e promover uma cultura intraempreendedora no ambiente empresarial. Então, serve para você que será um futuro gestor, que vai trabalhar numa grande empresa, que vai atuar como gestor de uma empresa e vai poder incentivar os seus funcionários, como também vai saber a importância que tem também em você ter um comportamento intraempreendedor na sua organização. É bom para ambos os lados. Então, a gente viu agora o que é o empreendedorismo e o que é o intraempreendedorismo. Vamos falar mais um pouco sobre intraempreendedorismo. Vamos ver o que é o processo intraempreendedor. A gente tem aqui um quadro que mostra para a gente uma série de informações, que vem dizer que o processo empreendedor nada mais é do que aquele que exige o desenvolvimento de algumas competências, como, por exemplo, a liderança. Para que haja um processo empreendedor, é preciso ter uma liderança muito forte, um processo de comunicação eficaz e ter uma criatividade, que a criatividade ela seja valorizada, ela seja impulsionada naquele ambiente. Bom, para que essas competências são necessárias? Para interligar as oportunidades encontradas. Então, interligar essas oportunidades encontradas com as pessoas e com os recursos necessários para transformar em um novo negócio. Então, para isso, é preciso considerar as forças externas. Então, o ambiente externo da organização, é preciso considerar as possibilidades de investimentos, é também preciso, os investidores e
mensurar e calcular os riscos que podem acontecer. Então, a gente precisa levar em consideração todo o ambiente externo, que vai influenciar no processo intraempreendedor. Então, os investidores, as forças externas, os riscos, as indefinições que a gente encontra, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, o que a gente pode afirmar? Que quando a gente tem pessoas, oportunidades e recursos, a gente precisa interligar essas três esferas por meio do quê? Por meio da comunicação, da liderança, da criatividade e levar em consideração os aspectos que estão ao redor dessas esferas, que fazem parte aí do ambiente externo e também do ambiente interno, que precisam ser levados em consideração. E esse processo intraempreendedor mostra para a gente que mesmo no intraempreendedorismo há a grande necessidade de se realizar um plano de negócios. Por quê? Para se calcular os riscos, para conhecer ali onde que aquela oportunidade ela é melhor, onde que ela pode se desenvolver da melhor forma e assim por diante, ok? Então vamos lá, vamos resolver a nossa situação-problema. O que a gente tinha de problema? O nosso problema era entender quem que estava com a razão, o Pedro ou a Paula. O Pedro que dizia que um empreendedor, o empreendedorismo só acontece quando se abre um próprio negócio, e a Paula que vinha dizer que ela queria seguir carreira de executiva e adotar comportamentos empreendedores na empresa. Então, a gente pode dizer que a Paula está com a razão nesse caso. Por quê? Porque o intraempreendedorismo permite que se use características e comportamentos empreendedores dentro da empresa, mesmo que seja de terceiros. Então, o intraempreendedorismo, ele permite criar um ambiente de inovação e um ambiente de criatividade que vai aumentar de maneira significativa as chances de sucesso dessa empresa. Além disso, o intraempreendedorismo cria valor e diferenciais competitivos, realiza coisas novas ou faz as antigas de forma diferente. Por quê? Porque aqui é preciso ter inovação e ter criatividade. E a empresa, então, ela precisa adotar uma postura, como eu falei, uma postura e uma cultura empreendedora para que os seus colaboradores possam, então, fazer o quê? Se tornar empreendedores naquele ambiente. Então, a gente percebeu, nessa situação-problema, que é possível desenvolver ações empreendedoras mesmo dentro do ambiente organizacional. Então, mesmo que você é funcionário, é possível que você coloque o seu perfil, que você se destaque ali como empreendedor. Então, o Paulo dessa vez não teve razão. Então, vamos imaginar o debate que a gente está tendo na sala de aula. Então, o Paulo está dizendo... Antes o Paulo estava também questionando sobre alguns pontos que era o empreendedor, ele pode aprender, né? E agora o Paulo, e aquela hora ele teve razão na segunda situação-problema. Agora quem tem razão é a Paula, afinal de contas isso é um debate, cada um está expondo ali os seus argumentos, os seus pontos de vista, né? E agora a Paula tem razão, porque agora a Paula evidenciou que o empreendedorismo é uma prática muito abrangente, por isso que a gente percebe esse crescente avanço e desenvolvimento no Brasil, por exemplo, de empreendedores e de práticas empreendedoras. E ela percebeu isso e ela viu, olha, então mesmo eu trabalhando numa empresa, seguindo o meu sonho, que é seguir uma carreira de uma executiva, eu posso exibir ali o meu comportamento empreendedor e ter sucesso na minha empresa e, além disso, fazer a minha empresa prosperar. Então, você percebe que existem essas possibilidades também no empreendedorismo. Entenderam, então? Vamos, então, para o nosso próximo estudo. Até agora, vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat.
Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Vamos então para a nossa quarta situação problema. O que essa situação problema está trazendo para a gente? Vamos dar uma olhada lá no quadro. Bom, agora a gente vai trabalhar com o processo empreendedor. Por quê? Porque a Paula ela não acredita que possa existir um tipo de empreendedorismo que não vise lucro. Ela já admitiu que o empreendedorismo ele pode acontecer dentro da empresa. A gente acabou de ver que a Paula tem razão quando ela diz que é possível desenvolver ações empreendedoras mesmo dentro de uma organização. Só que agora no debate, ela fala que ela não acredita que tem ações empreendedoras ou um tipo de empreendedorismo que não vise lucro. Para ela, todo tipo de ação empreendedora é com visão no lucro. E o Pedro, ele insiste que sim, é possível existir ações e tipos de empreendedorismo que não visem lucro. É possível, que visem lucro. Que não visem lucro. O Pedro insiste nisso. Então, eles estão com uma visão divergente nisso. E para isso, o que a gente precisa ajudar aqui? Ajudar o Pedro e a Paula e mostrar para eles que eles precisam ter exemplos de empreendimentos que não visem lucro, a lucratividade, e a Paula deve apresentar, então, ideias de eventos ambientais que possam proporcionar o exercício de práticas empreendedoras. E aí, como que a gente pode ajudar o Pedro e a Paula nesse sentido? Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer o que é o processo empreendedor. Vamos ver então. Por que a gente precisa conhecer o que é o processo empreendedor? Para o Pedro e para a Paula terem subsídios e argumentos suficientes para mostrar que sim, existe tipos de empreendedorismo que não visam lucro ou que só visam lucro. Vamos dar uma olhada então. O que é o processo empreendedor? O processo empreendedor, gente, é um caminho sistematizado. Então, ele é um sistema, como se fosse um sistema que qualquer empreendedor tem que percorrer para montar e manter o seu negócio. O processo empreendedor nada mais é do que o seguinte. Primeiro ponto, você tem uma ideia e a partir dessa ideia você busca uma oportunidade. E em seguida dessa oportunidade, você precisa investigar o que é necessário para criar e colocar essa oportunidade em prática. E aí sim, você monta o seu plano de negócios e registra essas informações que você tem no seu plano de negócios, procura a partir daí fontes de financiamento e, por fim, gerencia o seu empreendimento. Então, esses pontos, ter uma ideia, observar uma oportunidade de colocar essa ideia em prática, analisar as informações e investigar o que é necessário para colocar essa oportunidade em prática, registrar depois essas informações no plano de negócio, obter o financiamento e gerenciar o seu negócio, isso faz parte do processo, isso é um processo. Então, vai desde a criação, ter uma ideia até o gerenciamento do seu negócio. Tudo isso faz parte do processo empreendedor. E para que esse processo empreendedor ele aconteça, a gente precisa levar em consideração alguns fatores, que são os fatores pessoais, fatores sociológicos e também fatores externos ou ambientais e organizacionais. São fatores que precisam ser levados em consideração quando a gente fala desses pontos aqui do processo empreendedor. Então, uma ideia, você tem uma ideia, só que essa ideia ela partiu de fatores que são pessoais também. Você tem um perfil, uma característica que te levou a ter aquela ideia, mas o ambiente em que você está inserido, a sua história de vida, tudo isso faz com que você tenha algumas percepções, algumas ideias que vão te ajudar a encontrar oportunidades no mercado. Então, o processo empreendedor nada mais é do que esses pontos que eu falei para você, mas que ele também é influenciado por esses fatores aqui, tanto pessoais como sociológicos, externos, ambientais e também organizacionais. E aí, esse esquema aqui que eu trouxe para você ver, o que ele fala para a gente? Ele fala que
esses fatores ambientais, eles interferem diretamente na elaboração, nos negócios e na elaboração de um projeto. Então, vamos pensar que aqui a gente tem um processo empreendedor. E esse processo empreendedor, ele inicia na concepção da ideia até a execução dessa ideia. Só que neste meio aqui, a gente tem uma série de ações que precisam ser realizadas e precisam ser muito bem planejadas. E aí a gente passa por um processo de planejamento. É a partir de incertezas que a gente percebe no ambiente externo. Essas incertezas nos geram ideias, a gente consegue perceber boas oportunidades de colocar essas ideias em prática, e aí a gente elabora, estrutura um plano de negócios, busca financiamento e coloca o projeto em prática e aí sim executa e gerencia esse projeto. Bom, e daí a gente precisa, além de entender o que é o processo empreendedor, vamos entender o que é o empreendedorismo social. Esse tipo de empreendedorismo é um processo no qual os empreendedores eles vão estabelecer como meta, qual que é a meta do empreendedorismo social? A articulação de ideias que vão de encontro com oportunidades econômicas. Vamos lá, então eles mobilizam recursos e materiais para produzir bens ou prestar serviço. Então, muitas empresas de prestação de serviços que reduzam problemas de ordem social ou ambiental, sem o interesse de gerar riqueza social, pode ser considerado um tipo de empreendedorismo social. E a gente consegue observar fontes de empreendedorismo no Brasil e no mundo. Então, um outro ponto que a gente também tem que analisar. Existe uma lei geral das micro e pequenas empresas, a lei do empreendedor individual, os eventos ambientais, né? Isso no Brasil, né? E em outros países como China e Estados Unidos, que foi o que a gente analisou o percentual, as fontes de energia eólica, de energia solar, tudo isso colabora para que haja um fomento das práticas de empreendedorismo e tipos diferentes de empreendedorismo, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, e daí a proposta era que o Pedro e a Paula, eles apresentassem argumentos e exemplos que demonstrassem que pode existir um tipo de empreendedorismo que não vise lucro ou que não pode existir, que não existe empreendedorismo que não vise lucro. O empreendedorismo visa o lucro. Então, vamos ver que tipo de exemplos o Pedro e a Paula trouxeram para esse debate. Porque agora eles já sabem como é o processo empreendedor, o que acontece desde a concepção até a execução de um projeto. Eles visualizaram, você mostrou para ele aqui, vamos pensar, que eles visualizaram que existe um tipo diferente de empreendedorismo, que é o empreendedorismo social. Eles viram também que muitos programas auxiliam na criação de práticas empreendedoras das mais diversas formas. Então, será que existe só um tipo de empreendedorismo? Será que o empreendedorismo só visa lucro ou não visa lucro? Vamos ver então agora os exemplos que eles trouxeram para a gente resolver a nossa quarta situação problema. O Pedro, o que ele precisa fazer? Ele precisa trazer esses exemplos do Pedro, ele precisa argumentar que há um tipo de empreendedor que, ao praticar o bem, acaba se realizando tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Porque o Pedro, ele insistia que existe sim, que pode existir um tipo de empreendedorismo que não vise lucro, enquanto a Paula dizia, ela não acredita que possa existir um tipo de empreendedorismo que não vise lucro. Então, por isso o Pedro ele precisa provar isso, ele precisa argumentar que existem indivíduos que buscam se realizar na vida pessoal, na vida profissional e acabam realizando práticas empreendedoras dessa forma. E que o perfil deste empreendedor, ele aponta para uma ética pessoal forte, que crê na capacidade de cada um do ser humano, que esse ser humano ele tem de ser um adicionador da mudança positiva, sente alegria em alinhar suas ações cotidianas com o seu sistema de valores. Então, o Pedro, ele acredita nisso e ele traz argumentos, ele precisa trazer argumentos nesse sentido, que vão provar, esses argumentos que provem
que é possível que o indivíduo ele tenha esse desejo, que ele busque crescer enquanto ser humano, que ele busque adicionar uma mudança positiva, sente alegria quando ele consegue alinhar as ações cotidianas com os sistemas de valores. Enquanto isso, a Paula, ela precisa ela precisa apresentar exemplos que vão demonstrar, né, que não existe tipo de empreendedorismo que não gerem lucros. Por exemplo, a Paula pode falar sobre a pacificação dos morros no Rio de Janeiro, que permitiu a instalação de novos negócios nessa região, a irrigação de terras áridas, que permite o cultivo de plantas e estabelecimentos do agronegócio, o surgimento da internet, que permitiu o surgimento e o crescimento do comércio eletrônico, os resíduos de consumo, que permitiram o surgimento da logística reversa. Então é o seguinte, a Paula precisa trazer exemplos, como já a gente apresenta aqui, que demonstram que mesmo em oportunidades, em eventos ambientais, as práticas empreendedoras sempre vão gerar lucros, porque ela não acredita que seja possível um tipo de empreendedorismo que não vise lucro. Você compreendeu qual é a ideia desses exemplos, tanto do Pedro quanto da Paula? Então, esses pontos de vista demonstram para a gente que pode existir tanto um tipo quanto outro tipo de empreendedorismo. Pode existir empreendedorismo que emerja, ações empreendedoras que vão emergir de diversas fontes. A Paula ela apresentou alguns exemplos que demonstram para a gente que até eventos ambientais, acidentes ambientais, eventos relacionados à natureza geram ali oportunidades de se empreender. Então ela falou, né, da irrigação de terras áridas, né, que permite o cultivo de plantas e o estabelecimento do agronegócio. Então até mesmo em situações já pré-estabelecidas, que fazem parte, são situações naturais, trazem para a gente também um movimento, uma oportunidade de se empreender naquele ambiente. Então a Paula não acredita. E olha só, os dois apresentaram os seus pontos de vista. Significa que um anula o outro? Isso, nenhum anulou ninguém. Então a Paula trouxe os seus argumentos e mostrou, olha, eu acho que não existe empreendedorismo que não vise lucro. Enquanto o Pedro ele vem dizer, olha, existe, as pessoas muitas vezes realizam ações que são para o bem, que buscam alinhar ali as necessidades da sociedade com os seus próprios valores, com sistemas de valores. Então a gente também não pode descartar que existe. E você também não pode afirmar, existe um tipo, existe outro, não. Porque na sociedade que a gente vive, os incentivos que a gente tem para empreender, a gente precisa admitir que muitas pessoas realizam ações empreendedoras sem fins lucrativos, que vão atuar nesse sentido, porque há um mercado que favorece isso, como também existem ações empreendedoras que almejam um lucro. Então, o Pedro e a Paula, eles chegam num consenso, precisam chegar num consenso, que esses dois pontos de vista se complementam. Então, que eles precisam conversar sobre isso e apresentar para os seus colegas de sala que tanto um como o outro podem gerar benefícios para a sociedade, podem trazer uma mudança na economia de um país, como é o caso do Brasil, que assume o ranking lá do número de empreendedorismo no país. Ok, então ficou claro para você tudo que a gente discutiu? Você conseguiu visualizar esse debate que o Pedro e a Paula estão tendo na sala de aula? Você percebeu a evolução desse debate? Como eles evoluíram? Como um conseguiu ter razão em um momento, outro em outro momento? E como as duas visões se complementam e podem caminhar juntas? Espero que tenha ficado claro para você. E agora vamos para o nosso próximo bloco para vocês participarem da aula também. Vamos lá então? Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas.
E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Bom, antes de eu responder a sua dúvida, o que eu vou trazer para você agora? Uma nova situação para que você pesquise após a sua teleaula, que você encontre, vá lá e busque sobre uma história. Vamos lá ver o que eu trouxe para você. Eu trouxe para você a história do Alexandre Tadeu da Costa e a Cacau Show. Então eu quero que você busque conhecer a história desse indivíduo e a sua relação com a Cacau Show. Você vai ver um exemplo de empreendedorismo, como que surgiu a Cacau Show. É um caso muito legal para que você explore e fixe o seu conteúdo. Por quê? Porque o que você estuda nessa teleaula, você pode migrar para outras situações. Então, o conceito de empreendedorismo, as práticas, o comportamento empreendedor, isso é válido em diversas situações, no seu cotidiano, no seu ambiente de trabalho. Você viu que não é só o empreendedor não é só aquele que abre o seu próprio negócio, mas aquele que também está ali dentro de uma organização. Então, existem formas e tipos diferentes de empreendedorismo. Então, assistam essa matéria, conheçam essa matéria sobre a Cacau Show. Vai ser um ótimo exemplo para fixação desse conteúdo da nossa teleaula. E agora, então, eu quero que vocês participem. Manda suas dúvidas para mim e aí eu volto para responder as dúvidas que você tem.
Olá, então vou responder algumas dúvidas de vocês. Se tiverem mais dúvidas, a gente conversa na nossa aula atividade, vamos interagir também no fórum, ok? Tem uma dúvida que diz para mim o seguinte: professora, não basta apenas ser empreendedor, é preciso saber pôr em prática a ação. Exatamente. Seria o plano de negócio o diferencial? O plano de negócio é um grande diferencial. Por quê? É no plano de negócio que você vai conseguir visualizar a estrutura do seu projeto, vai conseguir visualizar como seria esse projeto na prática. Então, quais são os recursos que você necessita, quais são os pontos fortes e fracos que você tem e quais são as ameaças e oportunidades que você pode enfrentar, quais são os riscos que você precisa analisar e calcular para colocar o seu plano em prática. Então, tudo isso faz parte de um plano de negócio. Quando você avalia, quando você descreve esse plano de negócio, imaginando que você já está executando um negócio, já praticando ali o seu projeto, isso ajuda muito depois na execução, quando você de fato coloca o seu projeto em prática. E sim, é um grande diferencial. Em muitos casos, a gente vê a falência prematura de alguns empreendimentos. E essa falência, o que ela gera? Por que ela acontece? Muitas vezes porque não teve uma preparação prévia, não teve ali o planejamento no plano de negócio, não tem um plano de negócio pré-estabelecido e bem descrito, né? Então, assim, há essa diferença, uma ótima pergunta de vocês. Vou para uma próxima pergunta aqui, que vocês me perguntam qual que é a diferença entre empreendedor e gestor. Não necessariamente um gestor, ele é um empreendedor. Porque você viu os comportamentos de um empreendedor? Você compreendeu o perfil empreendedor? Qual que é o perfil que o empreendedor tem? O perfil empreendedor é quando ele atende aqueles comportamentos. Eu trouxe 10 comportamentos para você perceber o que é um perfil empreendedor. Muitas vezes, um gestor, ele não tem perfil empreendedor. O gestor é aquele que cumpre as suas funções administrativas, as suas funções gerenciais. Ele planeja, ele organiza, ele dirige as suas ações e ele controla os projetos e os planos dentro de uma organização. Mas muitas vezes, ele não é um gestor que assume risco, ele não é um gestor que ele tem um perfil inovador, que ele tem criatividade. Então, isso diferencia o que é um gestor e o que é um empreendedor. Muitas vezes, o gestor, ele é um empreendedor, porque ele apresenta aqueles comportamentos empreendedores. Bom, uma outra pergunta que vocês me mandaram foi sobre o GEM. O que é o GEM, né? Que é o Global Entrepreneurship Monitor. O que é isso? É um instituto, é uma organização que realiza pesquisas sobre empreendedorismo, monitora o número de empreendedorismo, as características do empreendedorismo no mundo. Então, em 2015, o GEM, os números que eu trouxe aqui, o percentual que eu trouxe aqui, é de uma pesquisa realizada pelo GEM, que faz esse monitoramento do empreendedorismo no mundo. E ele traz alguns levantamentos sobre essa prática. E aí esse levantamento, e sai um relatório. E no relatório de 2015 a gente viu que o Brasil está no ranking das práticas empreendedoras, ok? Ficou claro para você o que é o empreendedorismo, o que é o GEM, qual a diferença entre empreendedor e gestor? Espero que tenha ficado claro isso para você. E se você tem mais dúvidas, vamos conversar na nossa aula atividade. Manda para mim e a gente conversa, ok? Então, espero que tenha ficado muito claro para vocês essa questão e esses principais conceitos sobre o empreendedorismo. Então, a gente trabalhou aqui com uma situação do Pedro e da Paula, mas vocês podem levar essa situação, esses conceitos, para diversas outras situações. Eu desejo que vocês se emerjam nesse campo, se entrem de cabeça no campo do empreendedorismo, conheçam de fato o que esse campo traz de inovador para vocês e sejam excelentes empreendedores na vida profissional. Então, até uma próxima aula, até mais!
Olá! Estamos chegando ao final da unidade 1 de empreendedorismo. Nessa unidade, você viu como anda a atividade empreendedora no Brasil e conheceu também o perfil do sujeito empreendedor. Aprendeu ainda o que é intraempreendedorismo e as diferentes formas de empreender. Para entender melhor essas questões, conhecemos o Pedro e a Paula, 2 amigos universitários que tinham muitas dúvidas sobre a área de empreendedorismo. Na primeira situação problema, um deles achava que seria melhor ser um empreendedor. O outro sempre achou que é melhor trabalhar como funcionário de uma empresa e desenvolver a carreira corporativa. Para mergulhar nessa questão em sala de aula, realizaram debates para ouvir os outros amigos e discutir conceitos sobre empreendedorismo. Na situação problema 2, Pedro e Paula tinham dúvidas sobre o comportamento dos empreendedores. Não sabiam se esse comportamento pode ser adquirido ou já nasce com o profissional. Para essa discussão, os grupos de trabalho da faculdade empregaram o método Phillips 66 para a elaboração de uma síntese de relatórios individuais. Depois, cada grupo compilou os relatórios e elaborou um documento único, defendendo suas ideias. Já na situação problema 3, o Pedro e a Paula falaram sobre o futuro. Enquanto o Pedro disse que não via a hora de se formar para empreender em seu próprio negócio, Paula achava que o melhor seria conquistar uma vaga em uma grande empresa e adotar o comportamento empreendedor até alcançar um cargo estratégico. Depois de pesquisar, discutir e tirar dúvidas, os dois chegaram à conclusão de que o ideal é primeiro conquistar uma vaga em uma empresa e praticar o comportamento empreendedor. Essa experiência vai ser importante no futuro, quando o profissional resolver partir para o próprio negócio. Por fim, na situação problema 4, a discussão entre Pedro e Paula aconteceu por causa de dinheiro. Mas eles não brigaram, não. Foi só mais uma dúvida sobre empreendedorismo. Paula não acreditava em empreendedorismo que não tivesse o lucro como objetivo. Já Pedro tinha a convicção de que é possível empreender sem pensar só no retorno financeiro. Por isso, resolveram partir em busca de exemplos para que um fosse convencido pelo outro. Depois de muita discussão com o grupo e com o professor, foi elaborado um texto sobre o processo empreendedor. A experiência mostrou vários exemplos reais de prática de empreendedorismo. Bem, durante os seus estudos, vários livros e artigos foram sugeridos para que você tivesse acesso a conteúdos importantes para compreender o empreendedorismo. Eu gostaria de recomendar mais um, o documentário Quem se Importa, de Mara Mourão. Ele mostra a vida de 18 empreendedores sociais no Brasil e no mundo. Gente que empreendeu para melhorar a vida da sociedade. Imperdível. Depois dessa dica cinematográfica e de revermos todas as situações problema da unidade, é a sua vez de identificar outras situações que podem estar relacionadas ao empreendedorismo. Compartilhe com seus colegas de classe algumas dessas situações. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, lembre-se de empreender rumo ao conhecimento. Volte ao seu livro didático para aprofundar seus estudos. E não deixe de fazer e rever os questionários das pré- e pós-aulas. Eles vão ajudar muito a aprimorar o seu aprendizado. Assim, você vai estar preparado para opinar e debater sobre tudo que diz respeito ao empreendedorismo. Boa sorte!